E agora a gente vai conversar com a Rede Nossa São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade de São Paulo e mudanças que estão sendo feitas no município. Em meio a essa pandemia do coronavírus, a Prefeitura de São Paulo está realizando mudanças na gestão. No final de março, no primeiro dia da quarentena, o prefeito Bruno Covas trocou a chefia de 3 subprefeituras, 2 na Zona Norte e uma na Zona Sul. Hoje foi confirmada a saída do secretário de governo, Mauro Ricardo. A exoneração dele foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial e quem assume no lugar dele é Rubens Rizek. São várias as mudanças e muita coisa ainda está por vir. E é sobre isso que a gente conversa agora com a Carolina Guimarães, da Rede Nossa São Paulo. Oi, Carol! Oi, tudo bom? Exatamente, eu acho que em momentos normais, quando a gente tem essas rupturas e essas movimentações, a gente já fica um pouco preocupado com a continuidade política. Eu acho que nesse momento de pandemia, eu acho que a preocupação ela fica ainda mais elevada, porque a gente realmente precisa de muita liderança política. Mas eu acho que vale ressaltar alguns detalhes sobre essa dança das cadeiras, né? Muitos dos subprefeitos que foram, os 3 subprefeitos que você menciona, que foram exonerados, eles tinham vontade realmente de ter um mandato político, então, tipo, de se candidatar a vereadores. E aí, de acordo ao planejamento eleitoral, eles tinham que ser exonerados até o dia 3 de abril. Então, isso aconteceu muito por vontade própria, e aí você tem o prefeito apontando novos nomes, né? Os subprefeitos, eles são super importantes agora, especialmente nessa gestão da pandemia. Já o secretário de governo, eu acho que pegou muitas pessoas realmente de surpresa. Como você mesmo disse, hoje apareceu no Diário Oficial, e aí tinha muito da equipe deles mesmos que não sabiam dessa mudança. Acho que vale apontar que o Mauro Ricardo, ele foi secretário da Fazenda do governador do Paraná, o Paulo Bicha, ele também e ele foi apontado a esse cargo pelo senador José Serra. Ele era considerado um fiel escudeiro do Covas. Ele era aquele político, né, que falam que ele era mais técnico do que político. Ele era aquele secretário que falava os nãos. Então, muitas vezes, ele era considerado o durão ali na secretaria. E aí, quem assume exatamente o que você falou, o Rizek, o Rubens Rizek, e ele era secretário municipal de Justiça. É uma secretaria, na verdade, que foi criada em 2018 para promover as relações com órgãos relacionados à justiça, e ele é um advogado, professor e administrador público. E aí é interessante porque ele já vinha acompanhando algumas pautas com o prefeito, pautas até que iam além do âmbito da justiça. Então, de repente, como aparece em várias mídias hoje, que o Mauro Ricardo tinha falado que ia ficar 1 ano, e aí ele estendeu um pouco a 1 ano e 5 meses. Então, eu acho que a gente pode interpretar que o prefeito já estava sondando algumas pessoas e estava vendo quem poderia ser realmente mais próximo dele, já que é uma secretaria bastante importante. A gente está fazendo essas leituras através de conversas e falas, mas é sempre difícil, né, você ler esses bastidores num momento como esse, que tem muito home office e pessoas estão distanciadas. De qualquer forma, essa mudança em meio a esse momento de pandemia e com a gestão em curso, tem impactos, traz impactos para a gestão, Bruno Covas? Então, essa é uma ótima pergunta e eu acho que muita gente está se fazendo essa pergunta, né? Eu acho que, assim, o Covas não poria uma pessoa que é de alta confiança nele no último ano de governo dele, especialmente meio a essa pandemia. Então, eu acho que foi uma escolha relativamente acertada. A gente tem algumas respostas que, por exemplo, esse secretário ele está alinhado com algumas pautas, por exemplo, que são levadas muito fortemente pelo Covas, por exemplo, a agenda ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma agenda internacional, e a Rede Nossa São Paulo está realmente preocupada, porque quem leva o monitoramento do programa de metas, o programa onde o prefeito fala o que ele vai entregar para os cidadãos,
é a Secretaria de Governo. Então, a gente vai acompanhar, porque a gente está esperando, como Rede Nossa São Paulo, o balanço do primeiro ano de gestão do Covas, né, o 2019, que deveria sair em março e ainda não saiu. Então, a gente realmente espera que nesse primeiro dia, né, amanhã, as coisas comecem a avançar. Só para você ter uma ideia, eu fui até acessar o site da Secretaria Municipal de Justiça e o nome antigo, né, do Mauro, do CISEC ainda está lá, ou seja, essas mudanças estão acontecendo agora mesmo e eu acho que a gestão ela vai ter que se adaptar muito rapidamente. E sim, eu acho que a gente vai precisar de muita liderança política desses secretários para que várias pautas avancem. Em relação ao anúncio de João Dória feito ontem sobre a abertura gradual que deve acontecer a partir do dia 11 de maio, como a prefeitura deverá reagir a isso, Carol? Eu acho que a prefeitura está vendo que esse plano de flexibilização ela é interessante, mas a cidade de São Paulo ela está na zona vermelha. Tem 3 diferentes zonas, né, que eles classificam, e a cidade de São Paulo ainda ela é epicentro do Covid. Então, essa flexibilização ela acontecerá de maneira diferente em vários municípios do estado. Eu acho que sim, né, há uma grande pressão, tanto federal como de muitas pessoas para voltar logo à rotina normal, mas muitos analistas falam que a gente ainda não chegou no nosso pico e a gente deve continuar escutando especialistas. Esse plano ele foi feito considerando boas práticas e também análises, né, de vários setores. Eu acho que isso é bastante importante. O plano ele tá online. Eu acho que as pessoas devem realmente vê-lo. Eu acho que essa flexibilização ela vai acontecer de uma maneira gradual e eu acho que é muito importante a gestão municipal entender os pontos fracos, como os subprefeitos que estão no território podem apoiar isso. Então, por exemplo, falando onde tem lugares de grande aglomeração e não. E a gente vai precisar muito da cooperação ainda das pessoas, porque a cidade de São Paulo ela não é como qualquer cidade, a gente ainda tem muita desigualdade. Então, diferentes pessoas vão ter diferentes impactos, estamos vendo isso em número de infectados versus mortes nas periferias, e eu acho que a gente vai precisar dessa liderança para dar recados muito claros para a população e realmente mostrar com base em evidência. Deixa eu aproveitar, a gente está falando sobre esse anúncio de Dória, sobre a flexibilização. Acaba de sair a notícia de que Dória pode rever essa flexibilização, porque o isolamento em São Paulo caiu para 48%. O aceitável é 50%, o ideal é entre 60% e 70%. Então, ele pode rever essa flexibilização após o dia 11 de maio, por conta desse isolamento que caiu para 48%. Outra informação que chega agora há pouco também, o estado de São Paulo bateu recorde de mortes nessas últimas 24 horas, foram 211 mortes no estado de São Paulo. Só para complementar, então, o papo que eu estava tendo agora com a Carol. Carol, muito obrigada pela participação e te vejo na semana que vem. Um beijo. Um beijo, obrigada. Tchau, tchau. Força pra gente.